O Guzmão falou muito do perfeccionista, né? O perfeccionista teve aquela época que as pessoas faziam entrevistas de trabalho e falavam: qual que é seu defeito? Eu sou perfeccionista e tal. Mas falavam isso com muito orgulho, né? E de fato isso é um defeito. É um defeito porque geralmente se alguém chega para se eu for trabalhar com alguém e fala eu sou perfeccionista, eu falo, poxa, você não vai fazer nada. Você vai estar sempre arrumando a casa e nunca vai estar usufruindo dessa casa. Você sempre vai arrumar a mesa e nunca vai montar o relatório. Você sempre vai organizar a sua vida e nunca vai fazer nada, porque você está sempre arrumando. Eu tinha um professor que falava que a pessoa sempre estava arrumando a mala e nunca saía para viajar, porque já tinha perdido o voo, tinha perdido a viagem, já. Você só arruma, você arruma o tempo inteiro. Você está sempre se arrumando e você vai pouco à festa. Então, assim, você vai pouco à atividade que você tem. Então, sou muito perfeccionista. Você vai ficar estudando, você vai ficar olhando o mercado, vai clicar nunca. Sou muito perfeccionista, eu errei, agora eu vou ficar um mês sem. Você não vai operar nunca, porque ser perfeccionista é um jeito de dizer que você não vai fazer. Não é algo nobre. Isso é algo de gente muito medrosa, mas muito medrosa. Eu não faço, eu organizo o tempo inteiro. Eu estou sempre arrumando a mala e nunca viajo. Eu estou sempre arrumando a mesa e nunca trabalho. Eu estou sempre me organizando. Eu não consigo na desorganização. Eu acho que a gente pode até cortar a frase, né? Não consigo na desorganização. É ponto, não consigo, ponto. Por que você não consegue? O resto que vem do complemento da frase é pura justificativa. Então, cuidado com isso que a gente vai nomeando enquanto característica, e geralmente ela tem uma palavra só, às vezes é medo. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, todo mundo deposita muita confiança em mim, então eu não posso falhar. Você vai errar no mercado, você vai ter loss no mercado, porque em todos os lugares isso acontece. Não é só no mercado, porque no mercado ele te dá a resposta ali naquela hora. Nos outros lugares talvez a gente maqueie um pouco as coisas, mas você vai errar. A questão é o quanto e qual você está gerenciando esse erro. Alguém que vai empreender. Gente, vocês acham que empreender é só ganhar dinheiro? A pessoa não gasta, ela não paga um aluguel, ela não paga funcionário, ela não paga imposto, ela não paga tributo. Ela paga. E esse, né, vamos dizer que esse é o loss dessa pessoa, ela está tirando dinheiro, ela não está ganhando, ela tira. Ela paga funcionário, ela paga aluguel, ela paga energia, ela paga investimento. Só que no mercado a gente só quer ganhar. E aí, nesse ponto que eu entro em contato com as pessoas e vejo quão infantilizadas, como é que a cabeça dela está tão infantil assim. Não, eu só quero ganhar, eu não quero perder. E aí, se eu perco, eu fico muito bravo, eu quero quebrar o computador, se eu perco, aí eu vou brigar com o mercado. Poxa, você perde, você vai brigar? Não é possível, né? Você não consegue ficar quieto, né? Perdi, fiz errado. Ou então perdi, a vida mudou alguma coisa. Então, é muito mais nesse comportamento. Eu acho que, talvez, Pedro, se a gente pudesse colocar uma palavra muito geral para dizer de um trader profissional de sucesso, seria maturidade. É muito infantilizado o comportamento de não aceito perder. Não tem que aceitar ou não, você vai perder. A questão é se esse cálculo ele vai fechar positivo ou negativo. E aí, se ele fechar negativo, a gente tem um problema. Se ele fecha positivo de certa forma, aquilo ali faz parte daquilo que você assumiu enquanto risco, né? Mas a gente sempre está perdendo, sempre. Uma vez eu estava conversando, até que eu fui num podcast, a pessoa falava assim, eu não entro no mercado, porque eu tenho muito medo de perder. Eu falei, você já está perdendo, você está fora do mercado. Você está perdendo. Aquilo que você poderia ganhar, você já começou a perder, já. Você já está perdendo a oportunidade e a possibilidade de estar. Sendo que você gostaria, que você fica lá olhando, você já está perdendo. O fato de você não entrar e de não ter coragem de perder, você já está perdendo. Então, eu acho que é uma questão muito de maturidade que a gente precisa trabalhar. Muito. Aí, nisso daí, a terapia pode ajudar bastante. Pedro deu umas risadas aí, tá tudo certo, Pedro? Tá, eu só estou a responder alguns comentários, ou tomar nota de alguns comentários do pessoal. Quando a Luciana falou do perfeccionismo aí, quando você não faz nada, eu sou um cara que briguei muito com isso, né, na minha trajetória, porque em tudo que eu fazia na minha vida, né, tudo que eu fiz na minha vida, sempre foi buscando a questão de alta performance, sempre buscando o melhor, seja na advocacia, em todas as outras profissões que eu já passei. E eu trouxe isso para o mercado, só que aqui no mercado, essa questão do perfeccionismo, ela é uma barreira
completamente quase que intransponível de você passar, porque o seu perfeccionismo, ele barra diretamente no seu erro. O erro para o perfeccionista é o erro, eu sou incompetente. Perfeccionismo é igual erro, é igual incompetente. Então, até você ultrapassar essa barreira de achar que o erro é apenas uma indicação daquilo que você precisa melhorar, você, como perfeccionista, já se machucou um tanto e, assim, a dor de trabalhar isso é enorme. E tem outra coisa, eu, como perfeccionista, hoje eu falo isso por me conhecer, né? Graças a Deus eu passei por isso, é a questão de que eu sempre procurava defeito no meu operacional. Eu errava no mercado, eu fazia as besteiras do mercado. Quais são as besteiras? É perder a cabeça, overtrade, é quebrar a conta, é sair da disciplina. E eu achava que isso era culpa do operacional. Porque eu, como perfeccionista, eu quero melhorar mais até tornar-me perfeito. E isso foi uma grande barreira. Foi quando eu descobri que não era o meu operacional que estava me atrapalhando, era a minha mentalidade, era a minha mente, eram algumas coisas internas que eu tinha que tratar para poder ter uma relação boa com o erro e saber que nessa profissão que a gente está, o erro, no meu caso, pessoal, olha só para você ver, no meu caso, o erro, ele vai acontecer pelo menos 6 das 10 operações. Ou seja, eu vou errar mais do que vou acertar. Mas quando eu acerto muito. E isso me dá uma tranquilidade de que se eu acertar uma operação que eu faço um risco-retorno de 9, 10, 15, eu acertando uma operação, eu tenho o luxo de errar 15, por exemplo, para eu chegar na estaca zero. Logicamente, isso não acontece, porque meu operacional é vantajoso. O que eu falo sempre, se você tem um operacional que você erra 20%, que você acerta 20% das vezes, mas se você tem um risco-retorno de 1 para 5, você sai positivo, ou seja, você vai ter que acostumar a errar, e errar faz parte. A variância ela já está lá dentro do seu operacional. A variância ela está dentro do meu operacional. Então hoje eu sei que, Bruno, Guzmão, você vai errar mais. Pode ter certeza, você vai errar mais do que vai acertar. Por quê? Seu stop loss é de sniper. Essa é a conversa que eu tenho comigo, tá, pessoal? Eu estou falando a conversa interna que eu tenho antes de operar. Ó, Guzmão, você vai levar violinada, porque você é um sniper. Você optou em pegar as operações com um stop curtíssimo para pegar um risco-retorno muito favorável. Você vai errar a maioria das vezes. Por quê? Você quer um risco-retorno maior. Então, já que você entende isso, não surte, não fique louco na hora da frente no computador porque você errou. Porque basta uma operação, você recupera um loss de 4 ou 5 dias para trás. Então, essa questão do perfeccionismo, ela me travou, mas consegui ser liberto nessas questões. E o perfeccionismo, Luciano, só para finalizar a questão do perfeccionismo, ele fez com que as minhas operações fossem operações de sniper. Eu pego operações na raiz. Por quê? De tanto eu estudar, eu consegui colocar minhas operações como sniper. Esse é o lado, vamos colocar entre aspas, do perfeccionismo saudável. Daquele cara que estuda, daquele cara que dedica. Mas o lado do perfeccionista que não é saudável é aquele que ele acha que o erro é igual à incompetência. E tem uma diferença muito grande, né, João? Porque o seu já não é uma questão de erro. Você sabe que isso vai acontecer. Então, ele é calculado. Ele é bem projetado. E quando a gente pensa nisso, não é que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. É fazer o melhor que você pode. Entendendo que esse melhor não vai ser perfeito. E que se for perfeito, senão, gente, não teria ninguém que daqui 1 ano, daqui 2 anos, em qualquer profissão, não olhasse para trás e dissesse, hoje eu sou muito melhor. Aquela pessoa ela pode ter sido excelente naquele período em que ela começou, porque ela foi o melhor dentro das condições que ela tinha. Mas é claro que ela vai se desenvolver mais. Ou seja, foi perfeito? Não. E ela não vai chegar nunca nessa perfeição. Mas ela fez o melhor com aquilo que ela tinha, dadas as condições e o momento. Então,
Hoje eu sou uma melhor profissional do que eu era há 10 anos atrás? Sim. Perfeito? Não. Mas naquela época eu era o melhor que eu poderia ser. Agora eu sou o melhor que eu posso ser. Daqui a alguns anos você melhor ainda? Com certeza. Então a questão é o quanto você está calculando de risco. Se você não consegue suportar o risco nenhum, eu não suporto perder nenhum dia, você está num lugar muito perigoso de vida. Porque se a gente não suporta perder, a gente não tem. Em nada, tá? Ah, mas eu não vou começar um relacionamento, quem sabe pode terminar? Tudo pode terminar, né? Então eu não vou começar nem a viver, eu posso morrer. Posso não, vou. E não é nenhuma ideia, assim, de que será que vai acontecer? Não, vai acontecer. Então, assim, se a gente não admite risco para algumas coisas, é claro, gente, esse risco não é inconsequente. Não estou indo na sorte. Esse risco, ele é calculado. É igual a gente está falando de um operacional que ele tem 30% de acerto. Isso é um risco calculado. Ele tem um cálculo em cima disso. Isso não é erro. Agora, quando é dessa forma que eu me coloco de forma inconsequente, aí não. Aí, de novo, é uma questão de imaturidade. Então, a gente faz o melhor com o que a gente pode. Só que esse melhor, ele vai ser sem nada. Gente, não tem como. Não tem como. Tudo vai carregar um outro lado que que tem risco, que tem perda, que tem alguma coisa. Só que o que a gente coloca na balança? Coloca na balança que o meu ganho é muito maior. Né? Então, a gente está aqui. Se você está assistindo essa live que agora você está perdendo algumas coisas, nossa, perdendo várias coisas. Mas você escolhe que aqui você vai ganhar mais do que aquilo que você está perdendo. Se você faz uma conta que você está perdendo muito mais do que você está ganhando, é porque você não está parando para pensar na sua vida. Mas se você está aqui nessa live, é porque você considera que aqui você está ganhando mais do que aquilo que você está perdendo fora. E isso a gente faz esse cálculo sempre na vida. Então, onde eu estou, eu ganho mais do que eu perco dentro daquilo que são os meus valores. E o mercado também da mesma forma, se a gente for falar em termos financeiros. Então, tudo bem, eu perdi. Como é que você fechou o mês? Isso está fechando de forma positiva? Pronto, então quer dizer que você ganha mais do que você perde. Essa que é a ideia. É interessante, não é? Portanto, é o conceito do custo da oportunidade quando toda a gente tem uma decisão, não é? Ou vamos ver um jogo de futebol, ou vamos ao cinema, ou vamos estar com os amigos, portanto, existe sempre haver um custo de oportunidade quando decidimos fazer uma coisa, poderíamos estar a fazer outras. O que é interessante. Em relação, só para tocar também um bocadinho no ponto do perfeccionismo, porque às vezes um dos problemas com traders que tenham esse tipo de problema, ou que sejam perfeccionistas, às vezes é realmente o querer desenvolver uma estratégia tão perfeita que nunca falha, não é? Como já falámos. Mas o ciclo em que o trader às vezes entra é estar constantemente a tentar aperfeiçoar a estratégia. Não é? Portanto, aperfeiçoar a estratégia, faz backtesting, demo trading e por aí adiante, e de repente, finalmente, ok, estou preparado, no meu backtesting, na minha conta demo fiz 100%, estou mais preparado. Entramos na live, momento de pressão, e não consegue, não é? Ou assim passar 2 semanas, volta a ter assim 2 ou 3 vozes e volta a ter esse descontrole emocional e ok, talvez ainda exista algo aqui, talvez tal como o Bruno me ensinou e eu também passei por isso mesmo, não é? Vamos tentar encontrar na minha própria estratégia o que é que eu fiz mal nesta trade, não é? E estar sempre a comprovizar aqui a parte da estratégia e depois, ok, vamos voltar para trás, vamos passar aqui mais 2, 3 meses a fazer backtesting, mais uma vez aqui então outro mês a fazer demo trading, passado 4 meses estão de volta ao live trading. Não corre bem novamente. E depois entrou neste ciclo, não é? Este aqui é um dos problemas, às vezes, do perfeccionismo, é que não dura um mês, não é? Esse ciclo não dura um mês, esse ciclo é capaz de demorar, às vezes, até um ano, entre começar e parar, e na verdade, então, depois nunca realmente existe progresso nenhum, porque ainda estás a fazer exatamente a mesma coisa. Neste momento, o problema na estratégia, como basicamente já conseguimos concordar, não é o problema, de fato, então, que passa da parte mental, ou de tu, realmente, ou do trader em si, e eu passei por isso também, realmente aceitar que trading envolve risco. Não há possibilidade sequer de estarmos a tentar fazer ou de estarmos nesta indústria sem estarmos exposto ao risco. E o risco envolve perda, como depois também poderá
envolver ganho. E a única maneira de realmente de começarmos a progredir é fazê-lo, não é? Não existe outra maneira. Não existe tentar aperfeiçoar a estratégia, tentar melhorar, tentar em vez de ter uns 40%, tentar ir para 80% de acerto. Não é necessário ter esse tipo de acerto para realmente termos sucesso aqui. E portanto é realmente essa capacidade. E esta parte do perfeccionismo não é só no trading, não é? Tem muita gente às vezes só para colocar um post nas redes sociais ou para começar alguma coisa vai pensar muito, às vezes faz o draft ali do desenho, do post e depois nunca mete, depois fica a pensar no que é que os outros estão a pensar da pessoa e depois fica sempre aí nesse ciclo e passar 3 meses ainda não começou, entre aspas, aquele business ou o post ou o canal nas redes sociais que gostaria de colocar, não é? Portanto, isto também é ligado para outros setores, mas o trading em si, de facto, ou aquilo que é importante na relação do perfeccionismo, como a Luciana e o Bruno já mencionaram, de facto um inimigo muito grande da pessoa. A pessoa só se está a enganar ela própria. Porque depois a outra questão é que também, a nível mental, a pessoa pensa que realmente está a melhorar. A pessoa pensa que ao ter essas pausas todas e ao perder mais tempo a aperfeiçoar a estratégia, não sei o quê, a pessoa interiormente pensa que está a melhorar, mas na verdade não existe progresso absolutamente nenhum. Nessa fase, o progresso nesse momento tem que ser feito ao fazer, não é? Tem que realmente participar no mercado, estar posto, ter uma loss, ter 2 losses, ter uma semana negativa, anotar as losses, tentar melhorar depois, mas melhorar fazendo.